é porque Deus vai falar com você agora, amém, gente? Abra sua Bíblia em Jeremias, no capítulo 18, livro do profeta Jeremias, capítulo 18. Jeremias, ele tem um apelido, querido, na Bíblia, que não é um apelido mais legal, né? É o profeta chorão, né? Jeremias 18, 1. Jeremias capítulo 18, versículo 1, quem encontrou, dá um glória a Deus. Amém. Jeremias 18, 1, a palavra diz assim, nós vamos até o 6. Esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Vá à casa do oleiro, e ali você ouvirá a minha mensagem. Então fui à casa do oleiro, e o vi trabalhando com a roda. Mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos, e ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Então o Senhor dirigiu-me a palavra: ó comunidade de Israel, será que eu não posso agir com vocês como fez o oleiro? Pergunta o Senhor. Como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó comunidade de Israel. Amém. Até aí. Queridos, esse é um texto muito conhecido. É um texto que gerou músicas, né? Várias músicas, a gente fala desse vaso nas mãos do oleiro. E o título da mensagem de hoje é: eu sou o barro, mas Deus é o oleiro. Posso ouvir um amém, querido? Não, só esse título aí, você já tinha que estar orando em línguas e dando salto para trás aí. Querido, ó, quando eu falo, eu sou o barro, você gostaria, querido, de ser um pedação de barro? Vira para esse irmão que está do seu lado aí, vê se ele está com cara de um pedação de barro aí, né? Uns estão uns barrão, né? Outros estão uns barrinhos. Se você olhar, quer dizer, né? E aí, irmão, vaso de barro, né? Nas igrejas mais pentecostais, né? Os irmãos chegam aí, vaso, né? E tem hora que eu pego esse vício de linguagem, né? E chamo de vaso aí. Tem gente que não entende, né? Pensa que quem está lá fora e me vê chamando, e aí vaso, o cara deve olhar, o que deu na cabeça desse cara, né? Mas, querido, se você for só um barro, só um vaso de barro é algo ruim. Mas quando você descobre, querido, que o oleiro é o Senhor, querido, eu quero ser barro nas mãos dele mesmo, né? Deus me chama de barro, me lança na roda do oleiro aí e me molda, Senhor, porque eu quero ser moldado. Eu confesso aos irmãos que no circuito 4x4, agora esses últimos tempos, né, que a gente entrou no livro de Jeremias aí, eu estava com expectativa muito de escutar os lamentos de Jeremias. E foram duas coisas interessantes. Quando eu estava lendo Jó, a gente sempre lembra da fé e da paciência de Jó. E eu fui, quando estava lendo Jó, naquela expectativa de ser edificado pela fé, pela paciência de Jó, mas eu fui edificado pela dificuldade de Jó, os altos e baixos de Jó. E agora no livro de Jeremias, que eu estava esperando, né, ser edificado com aquele choro, né, aquele cara que chorava aos pés do Senhor ali, eu estou sendo edificado com a realidade do cuidado de Deus no livro de Jeremias. O cuidado de Deus. Jeremias, quer dizer, ele foi escrito, né, ele foi profeta num tempo não diferente dos outros profetas, de Isaías, que pegou uma época de idolatria, uma época de rebeldia do povo. Queridos, era um tempo, imagina comigo, um tempo tão difícil que quando o profeta ele começava a pregar a verdade, ao invés do povo dizer glória a Deus, ou então amém, Senhor, receba, o povo dava era vontade de matar o profeta. E se a gente for reparar aqui, o que acontece é que algumas vezes o profeta ele é preso, né? Se você for ver em Jeremias até mais para frente, o profeta ele é perseguido
porque ele estava falando a palavra do Senhor. E isso me dá uma certa indignação, porque o livro de Jeremias, ele é um livro também de juízo sobre o povo de Deus. E às vezes é triste, queridos, porque nós achamos que o juízo ou a justiça de Deus, ela é distante demais de nós. Às vezes nós achamos que isso é algo só lá para o Apocalipse, né, para o fim dos tempos. Mas Deus, ele é justo em todo o tempo, amém, queridos? E Ele quer nos tratar. E que no nome de Jesus hoje seja um momento de Deus te moldar. De Deus pegar essas áreas da sua vida que talvez estão aprisionadas aí, te tratar e fazer como Ele quer aí. Eu queria que você deixasse até aberto aí no livro de Jeremias. Nós vamos voltar em alguns dos textos aí. E lá no versículo 2, olha o que o Senhor falou com Jeremias: vá à casa do oleiro, ali você ouvirá a minha mensagem. Talvez a sua versão está um pouquinho diferente, mas o que dá a ideia, queridos, é que, olha que interessante, queridos, você escuta a voz de Deus, o profeta escutava a voz clara de Deus, para Deus falar: vai ali assistir alguma coisa, vai ali e observa algo que eu quero te mostrar. E às vezes a gente pensa: mas Deus podia ter falado ali na hora, Deus podia ter simplesmente revelado ali: ó, o que eu quero falar é isso, Israel está desse jeito. Mas Deus não fala: vá até a casa do oleiro, é ali que você vai ouvir a minha mensagem. A primeira realidade que eu entendo, quando eu sou barro e Deus é o oleiro, é que eu não posso limitar a boca de Deus. Eu não posso limitar a boca de Deus. Nós temos a boca de Deus, né? Talvez no seu celular, talvez em papel, talvez no seu computador, talvez, e eu creio que no nome de Jesus, na sua mente, amém? Nós temos a palavra de Deus conosco. E não há fonte maior de ouvir Deus do que na palavra dele. Não há profecia maior do que a que já foi escrita. Não há homem de Deus que vai falar além. Não há nada, não há anjo, não há espírito. A maior revelação de Deus se chama Bíblia Sagrada, amém, queridos? Essa é a maior revelação. Vou abrir um parênteses que eu não aguento. Você tem lido, querido, essa palavra? Você tem sido ministrado por essa palavra? Você tem meditado? Estamos chegando aí no final do ano, no final do circuito 4x4, né? É um circuito, então nós no final vamos ter medalha, né, para os que chegaram até o fim desse circuito aí, né? Eu espero te ver lá, querido, em nome de Jesus. É porque às vezes a gente fala demais que é boca de Deus, mas a palavra de Deus é a boca de Deus, mas não lemos. Não recebemos dessa palavra. Mas eu quis valorizar bem a palavra aqui, queridos, porque também há outras formas que Deus tem de falar com você. A palavra, ela é a maior, por quê, querido? Porque ela é a base. Deus nunca vai te falar algo que não está escrito na palavra. Deus nunca vai te pedir para fazer, nunca vai te ministrar algo diferente do que está escrito aqui. E eu sempre falo, né, eu cito o versículo de Coríntios ou Romanos, que fala assim: um anjo, ainda que um anjo aparecer pregando um evangelho diferente do que esse, seja considerado anátema, né? Ou seja, maldito. Ou seja, o que Deus está nos falando, não adianta. Se um homem se levantar, se um espírito, se um anjo, se qualquer coisa que esteja fora do que está escrito aqui, pode desconfiar que não vem de Deus.
pode desconfiar se tem alguma coisa errada nisso daí. Agora, queridos, Deus, Ele usa situações para falar conosco. Deus usa outras pessoas para falar conosco, amém? Essa pessoa que está do seu lado aí, ela pode ser boca de Deus para você. Mas cuidado, porque ela também pode ser boca do diabo para você. Misericórdia, né? Da primeira a gente fala, amém, né? Da segunda, opa, né? Sai! É difícil, queridos, porque não é muito distante, às vezes eu escutar da boca de alguns irmãos situações como assim, não, mas o irmão lá da igreja me disse que é assim que tem que fazer. O irmão lá da igreja é que me falou que eu posso, essa aqui que não tem problema não, ou, às vezes é um pecado, né? Pessoas que de dentro da igreja tentaram me convencer que o pecado não era pecado. Foram boca do diabo para mim. Eu tentando lutar, né? Eu lembro que namoro, né? Um cristão verdadeiro que está ali lutando para manter a santidade, e às vezes a gente compartilhava com alguns, não, mas é difícil demais, é luta, né? E um irmão em Cristo falava, não, mas isso aí é impossível, ninguém dá conta disso aí não. É melhor você se entregar, isso aí, você ficar lutando com isso aí. Carrega uma camisinha na sua carteira. E eu sempre na contramão disso, eu queria, Deus, o Senhor vai me dar força. O Senhor vai me dar força. Mas eu prefiro crer que quem está aqui é a boca de Deus, amém, querido? Você não creu, você não falou amém, mas você é a boca de Deus, querido. Se ainda não é, vai ser no nome de Jesus. Deus, Ele usa pessoas, mas eu gosto de quando Deus usa situações para falar comigo. Assim como Ele falou com Jeremias, Deus, Ele podia ter falado ali na lata, mas Ele falou, não, vai ali no oleiro, você vai ver o que eu quero mostrar. E há situações que quando nós enxergamos a situação clara, aquilo se torna vida para nós. Tem coisas que você faz com os outros que você não vê, como você fere, quando você machuca, você só percebe quando alguém faz com você. Essa semana alguém fez algo que eu costumo fazer. A gente estava bolando ali, algo que estava dando um trabalho em si, né? E a pessoa chegou e falou, nossa, isso aí não é desse jeito, isso é nada a ver, que coisa mais fora de mão, para que está fazendo isso? Na hora, a gente se enche de ira, né? Se tiver um porrete santo, dá vontade de você jogar no meio da cara da pessoa, mas não existe porrete santo, né, querido? E eu percebi que às vezes eu faço isso demais, queridos. Às vezes eu faço demais? Não, eu faço, né? Às vezes ou é demais, né? De você, em determinada situação, alguém está fazendo algo ali, você denota o erro, o problema, e pá, fura, né, a bexiga que está sendo enchida. Eu falei, misericórdia, né? Misericórdia de mim, né? Desde a semana do Kingdom, queridos, eu até falei isso para quem foi lá no clube, o que Deus tem feito para me mostrar, não é só na palavra, mas Deus está me colocando situações reais para me ensinar a confiar, para me ensinar a depender, para me ensinar a desapegar, que eu não estou nem acreditando. Coisas que eu só via naqueles testemunhos daqueles irmãos pentecostais, eu falei, está acontecendo comigo. Deus não costumava falar assim comigo, mas Ele está falando, queridos. Eu estava numa situação para ter um grande prejuízo, querido. Pelo menos para mim é grande, quase R$1.000. E você receber num dia uma notícia assim, muito provavelmente você vai ter que arcar com R$1.000. Eu pensei, E na hora, queridos, eu fui tomado de uma convicção muito forte assim, cara, não vou murmurar por causa disso. Porque se precisar de arrumar esse dinheiro, eu vou conseguir.
E às vezes a mente queria murmurar, queridos, e eu lembrei daquela música do Fred Arraes, Tu És Bom. Né, eu lembro que, principalmente no dia que eu já estava meio contado, eu cheguei em casa à tarde, eu sentei e eu cantava. Com essa voz mesmo, querido, essa que você está escutando. Eu falava, Tu és bom, Deus, em todo tempo és bom. Em todo tempo és bom. Teu amor é para sempre. Passava, eu enchia de fé de novo, aí depois dava, Deus, Tu és bom, em todo tempo és bom. E passou, que daí veio a conferência, né, passou o feriado, na sexta-feira, eu liguei para a pessoa e falei, e aí? O que Deus, você não me falou mais nada? Ele, não, acho que já está resolvido aqui, não vai precisar de você arcar, não. Eu, certeza, cara? E eu disposto mesmo, falei, não, vou honrar. Não, vai dar certo. E aí, beleza, queridos, aí eu falei, Deus, mas que mistério é esse? Eu pensei que o Senhor estava me ensinando, era a desapegar, eu senti que na verdade o Senhor ia era tirar esse dinheiro, porque eu estava precisando de aprender, talvez, né? E aí, queridos, hoje eu recebo uma notícia que parece que tem R$900 na minha conta me esperando. Você aguenta, queridos? Aí, eu não, Deus, eu não estou entendendo, né? Porque de menos 900 para mais 900 é R$1.800 de diferença, né, Senhor? E eu estou entendendo, queridos, que às vezes Deus vai colocar situações na nossa vida para nos ensinar. Eu ainda não vou te dar o testemunho completo, porque esse é só o trailer, né? Se tiver algum acréscimo no próximo Kingdom, neste mesmo horário, neste mesmo local, eu vou te contar da minha história. Mas o que eu quero te dizer, queridos, abra os seus olhos, porque Deus quer falar com você, amém? Não limite a boca desse Deus, que Ele quer falar com você. Ele fala com você, não é só aqui dentro, Ele fala com você em todos os lugares, Ele fala com você na sua célula. Para de ir para a célula, querido, só para encontrar com alguém, só para comer um lanche. Líder de célula, para de ir para a célula só porque você acha que você tem que dar um estudo. Creia que Deus vai falar com você naquele lugar. Não vem para o culto só por vir, não, querido. Creia que aqui Deus vai falar com você. Parece que com o tempo nós vamos perdendo essa sensibilidade de ouvir Deus. Com o tempo parece que nós vamos achando que não, Deus vai falar sempre aqui comigo, do meu jeitinho que eu estou acostumado, e Deus está me mostrando que não é bem assim. Às vezes Ele vai falar comigo, é do jeito que Ele quer, é do jeito que não vai precisar de um grande esforço dEle, mas eu vou entender assim. Você está escutando a voz de Deus, querido? Nas situações do seu dia a dia, lá no seu trabalho. Esses dias eu sentei com o irmão Leandro Ivan, né, meu xará, Leandro Cowboy, e fui escutar testemunho. Eu gosto demais de escutar testemunho. Querido, e eu fico feliz demais de ver que quando nós tiramos Deus da caixinha, né, Deus, a gente deixa Deus ser Deus na vida da gente, Ele manifesta onde Ele quer. Até o Marcão era participante aí de um dos testemunhos do Leandro. Deus movendo ali no meio do mato, querido, no meio da fazenda, no meio do serviço ali. Deixa Deus falar com você, querido. Deixa Deus falar com você, deixa Deus ser Deus na sua vida. Amém, querido? Fica atento, talvez Ele vai falar com você na hora que você sair daqui. Talvez Ele vai falar com você no lugar que você for depois daqui. Talvez Ele já está começando a falar com você agora. Então, abre o seu ouvido. A segunda realidade que eu aprendo é que nós também não podemos limitar o agir de Deus. Leandro, mas não é a mesma coisa? Queridos, uma coisa é ouvir Deus, ver Deus nas situações, isso é uma coisa. Mas eu conheço muita gente que ouve Deus aqui num púlpito, ouve Deus numa célula, ouve Deus numa pregação, com a pessoa que é a boca de Deus, ela ouve Deus.
mas ela não deixa Deus agir. E é esquisito isso. É muito esquisito isso, mas eu vejo isso constantemente. Às vezes eu estranho, porque eu vejo pessoas que estão experimentando em Deus ou recebendo de Deus coisas que eu nunca nem imaginei. É um irmão que chega e me conta: Leandro, ó, Deus fez isso e isso na minha vida. Leandro, Deus me usou dessa e dessa forma. Leandro, Deus me falou isso, isso e aquilo outro. E eu falo: caramba. Tem hora que eu tenho até que esconder o espanto. Sai, Muriçoca. E a raquete. Eu até escondo o espanto, porque eu fico assim: Deus, eu quero viver um pouco disso aí também. Aí passa uma semana, 2 semanas, eu vejo aquele cara desanimado, eu vejo aquele cara desistindo de Deus, eu vejo aquela pessoa retrocedendo em vícios, em pecados, em coisas tão... que eu falo: misericórdia. E não é retroceder de cair, de tropeçar, é de deitar mesmo, querido, no pecado. Oh, Jesus Cristo. Sai! Aí eu falo: cara, mas como que aquela pessoa que viveu aquela grandiosidade, que escutou Deus de uma forma tão clara, simplesmente desanima desse jeito? Porque limita o agir de Deus, que dá para ouvir Deus e só ouvir. Já viu o cachorro teimoso? Ele te escuta, querido. Fala: sai! Aí ele fica lá assim: sai! Ele escuta, querido. Meus cachorros, eles são muito inteligentes, mas tem hora quando eu quero mostrar que eles são inteligentes da pessoa, geralmente eu passo vergonha. Tem vezes que eu estou passeando assim, né, com os dois, né, aí fala: senta. Eles sempre sentam em casa, bonitinho e tal, e eles não sentam. Aí eu fico: senta, senta. Aí eu desisto, né, eu fingo que não falei nada e continuo a caminhada. Tem gente que é teimosa desse jeito com Deus, queridos. Eu já vi pessoa que escutou Deus falar sobre bebida, por exemplo, que isso não é para você, que isso está te destruindo e tal. O cara escutou claramente, ele viu os resultados e tal. Passa um tempo, você vai ver, o cara está no mesa do boteco de novo. Passa um tempo, você vai ver, o cara está lá na farra. Escuta Deus, mas limita o agir de Deus. Ah não, Deus, até aqui o Senhor faz. Olha no versículo 4, na primeira parte do versículo 4. O oleiro estava ali mexendo no vaso, mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos. Pausa. Olha que interessante isso aqui. Tem hora que Deus me traz umas coisas que eu até falei, a hora que eu estava meditando nesse texto, eu falei: Deus, misericórdia, né? O Senhor traz algumas coisas na minha mente que eu acho que eu não sou nem digno, mas assim, percebe que não fala que foi o oleiro que estragou o vaso. Não foi, aqui não fala que o oleiro forçou, fala que o vaso estragou-se. E num pouquinho de português aí, né, essa próclise, no final é próclise? Cadê os estudantes do Enem aí? Amém? É próclise. Ênclise é antes, mesóclise no meio e próclise é no final, ó. Yes. Esse se volta de novo é para a gente. Então a culpa foi do vaso. O vaso estragou-se. E eu percebo, queridos, que se a gente esquecer quem é o nosso Deus, nós vamos retroceder mesmo. Se a gente esquecer quem é o nosso Deus, nós vamos aceitar o pecado mesmo. Nós vamos voltar a ser um barro inútil. Porque o oleiro, ele não termina um vaso que não está dando. Mas se precisar, que do oleiro vai lá, ele amassa aquele barro de novo. Se tiver faltando, sei lá o que, né, mais argila, mais água, ele coloca.
Mas se for um barco que não presta, cheio de sujeira e que não tiver jeito de arrumar, né? E o jeito é nós que definimos, querido, se nós vamos ter ou não. O barro por si só é barro, querido, mas nas mãos do oleiro é vaso, tem valor. E do oleiro, do nosso oleiro, do oleiro dos oleiros, aí sim, querido, nós não podemos limitar esse agir de Deus. Nós não podemos só escutar, mas nós precisamos de viver isso. Tiago 1,22, a palavra deixa claro, olha, tornem-se, pois, praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. A Bíblia fala que aquele que só escuta está se enganando. Está se enganando. Deixa Deus, querido, colocar algumas provas na sua vida aí para te testar. E o teste não é para Deus, não, é para a gente ver. Eu não sei se o meu teste ainda terminou, né, desse testemunho que eu contei, mas quando eu venço uma etapa do teste, eu me sinto, yes, que benção, cara, estou no caminho certo, cara, estou crente, ó, yes, é a mesma sensação de fazer uma prova mesmo ali, ó. Cara, tá fácil essa questão aqui, passei, nossa, essa daqui quase que eu erro, mas passei. Deixa Deus, deixa Deus te moldar. Agora, na parte B desse verso 4 que a gente leu, fala algo que é maravilhoso demais. E ele, o oleiro, o refez o vaso, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. E tem uma hora, querido, que precisa de chegar a esse ponto de dizer aqui, ó, não, chega do meu jeito, vem cá, Deus, coloca a sua forma. Essa ficha, vira e mexe, ela tem que cair. Tem vezes que eu tenho que falar, não, Leandro, calma lá, vamos parar de tentar ser Deus. Vamos parar. Lembra do filme Todo Poderoso, né? Com o Jim Carrey, né? Tenta ser Deus para você ver, um dia que ele não dá não. Tem hora que eu falo, não, Deus, a sua maneira, Deus, por favor. Não adianta ser orgulhoso não, queridos. Já viu quando você não sabe fazer algo e tema que sabe? Gente orgulhosa, né? E às vezes nós somos muito, eu acho engraçado. Tem hora que tem pessoa, né? Não, eu sei, não precisa me ensinar não. Tá lá. Aí você só olha, só observa. Filho, aperta o botão de ligar o celular primeiro, né? Não vamos ser orgulhosos não, que deixa Deus te refazer. Tem que confiar em Deus, tem que falar, Deus, eis-me aqui, ó, pode fazer do jeito que o Senhor quiser. Tem pessoas, querido, que confiam muito umas nas outras. É engraçado que a Dalila, geralmente quando é para escolher o sabor de alguma coisa, ela que tem isso, eu não sei porque, ela fala, não, escolhe porque sempre o que você escolhe é mais gostoso, né? Aí tu fala, não, amor, qual que você quer aqui? Ah, não, pode escolher. Ela já confia tanto em mim, que ela fala, não, escolhe, o que você escolher é o mais gostoso, né? Às vezes, queridos, a gente não está com esse nível de confiança com Deus. Eu percebo que tem muita gente que está assim, ó, tem que confiar, né? Tem que ser do jeito do Senhor, Ele que vai me moldar. Aí você fala, Deus, pode fazer, Deus, escolhe aí do jeito que o Senhor quiser. Aí Deus está lá, está fazendo, e você está assim, Deus, tem certeza que é isso aí mesmo, Deus? Aí ele começa a murmurar. Deus, o Senhor tem certeza que a provação que o Senhor tem para fazer para mim é essa aí mesmo, Deus? Deus, não, seu jeito, Deus, se o seu jeito é esse aqui, eu vou te ensinar um muito melhor, Deus. Espera aí.
Tem hora que só falta a gente falar isso. Não, Deus, espera aí, deixa eu sentar no trono aqui um pouquinho, né, e te mostrar como que faz. Querido, confie em Deus. Confie em Deus e deixa Ele te guiar ao ponto de você dizer, ó, faz do seu jeito. O Espírito Santo que está dentro de mim me guia. Para pensar, querido, eu não estou falando de uma pessoa que é hábil em alguma coisa. Sei lá, vamos falar aí de algumas referências, né? Quem entende de música isso, de falar, não, um workshop de música, sei lá, Steve Vai. É vivo ainda? Steve Vai ainda é top? Cadê o Rodrigo? É top? É o Deus da guitarra? Misericórdia, irmão. Vigia, Deus não, né? Sei lá, você falar assim, ó, cirurgia plástica, Dr. Ray. Se for falar de... Dá ideia aí, gente. Futebol, Neymar, Messi, Pelé. Não, essa Pelé já, bolinha tá baixa, né? Ficou na memória. Se for falar de riqueza, Bill Gates. Pensa que se você tivesse que escolher um time, você pegar só a nata. Top ou não é top, gente? Deus não é só o top, Deus é o único, o poderoso, amém, querido? Olha só, o nosso oleiro, ele não é só top, querido, ele não é só bom, ele não é só hábil, ele é Deus, ele pode tudo, ele sabe de tudo. Como que você vai desconfiar ainda, querido? Como que você não confia? Você prefere confiar em você mesmo? Quantas vezes eu penso na minha morte, né? É esquisito isso, né? De vez em quando a gente pensa e aí dá aquela gelada, né? E, nossa, você bate na parede da morte, assim, daquela... E eu falo, gente, eu sei em quem eu tenho crido. A morte não é a minha maior preocupação, não. É o jeito de Deus. Você tem coragem, querido, para se lançar na vontade de Deus? Tem que ter coragem, querido. Tem que ter mais coragem do que o Sergião berranteiro, matador de onça, né? Aqui tem coragem, né? Talvez, querido, você está no nível só de escutar até hoje, porque você ainda não se lançou nas mãos desse oleiro, para ele fazer o que ele quiser. E eu queria finalizar com o versículo 6, que toda essa história, gente, ela é específica para Israel, para um tempo de Israel, mas contextualizando, olha que princípios maravilhosos que a gente tira. E eu vou substituir, eu vou tomar uma licença poética aqui, para personalizar esse texto. Ó comunidade cristã transformados, ó cristãos da atualidade, será que eu não posso agir com vocês da mesma forma que o oleiro? Pergunta o Senhor. Com barro nas mãos do oleiro, assim são vocês, cada um de vocês, nas minhas mãos. Ó irmãos, ó igreja, ó comunidade cristã, ó visitantes que estão aqui hoje. Se em algum momento, passei, né? Só o versículo 6. Será, querido, que Deus ele não tem o poder para fazer o que Ele está descrevendo aqui na nossa vida? Se coloque de pé no seu lugar. Nós somos barro, querido, mas nas mãos do oleiro, do mestre, do Todo-Poderoso, do Jeová Rafá, do Jeová Jirê, do El Shaddai, do Yeshua. E eu gostaria que você fechasse os seus olhos, querido, e parasse para pensar no que Deus tem te falado. No que Deus tem te falado por intermédio da palavra dEle.
nas pessoas que Deus tem levantado para falar com você. Talvez você está correndo. Você está correndo da voz de Deus. Você está correndo das pessoas e lugares que podem te levar a escutar a Deus. Deixa Ele mostrar, deixa Ele falar o que Ele quer para a sua vida. Talvez tem coisas tão simples que você está negligenciando. A responsabilidade, a honradez, o testemunho, querido. Mas talvez o problema é que você escuta, você sabe o que é que Deus Ele quer fazer, você sabe onde o oleiro Ele tem que moldar, mas você está limitando o agir de Deus. Acaso, ó comunidade, acaso, ó igreja, Deus não pode fazer como o oleiro? Se lance a Ele nesse momento, confie nele, querido. Enquanto essa canção ela toca, deixa Ele agir, deixa Ele falar, mas deixa Ele fazer também, querido. Deixa Ele fazer também na sua vida. É o desejo do meu coração. Peça a Ele para fazer, para te moldar. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Deixa Ele fazer, querido. Ele já está falando com você. Não limite as mãos do oleiro. Não há nada igual, não há nada melhor a que se comparar com a esperança viva. Tua presença eu provei e vi. Apresente para Deus, querido. Apresente para o Senhor. O meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Tu és bem-vindo para nos moldar, Senhor, para fazer do teu jeito. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Aleluia. Deus, eu sei que o Senhor está aqui, papai. Eu sei que o Senhor está falando nesse lugar. Mas nós somos aqui barro nas tuas mãos. Precisamos ser moldados. Precisamos que o Senhor faça do teu jeito, Deus. Diga, eis-me aqui, Senhor. Diga isso para Deus no seu lugar. Eis-me aqui, Senhor. Diga, eu sou barro nas tuas mãos. Diga isso, Deus, eu sou barro, eu preciso ser moldado. Faz do teu jeito. Demonstra que você quer isso. Talvez você foi um barro que se estragou,
Mas Deus, Ele está aqui para... Não, vamos fazer tudo de novo. Eu estou contigo. Eu estou contigo. Oh Deus, nós recebemos essa palavra. Vai passando, Deus, em cada irmão, em cada um que está aqui hoje. Entende que precisa ser moldado, que quer isso, Deus, que anseia isso. Vai fazendo, Senhor, no nome de Jesus. Mostra, Deus, fala por várias situações, mas faz, Deus, aonde há um coração aberto, aonde há liberdade para o teu agir, Deus, se move agora no nome de Jesus. Oh Espírito Santo de Deus, passa sobre a vida de cada um dos meus irmãos. Passa sobre nós, Deus. No nome de Jesus, o que está impedindo, o que é de impureza que está nesse barro, arranca, tira, Deus, tira no nome de Jesus, tira no nome de Jesus. Bem-vindo aqui, vem inundar. Sim, Deus. Pai, confirma isso no coração de cada irmão da tua igreja, de cada um que recebe essa palavra. Deus, eu clamo que nós possamos experimentar, Deus, esse agir do Senhor, te ouvir, mas ver, ser aprovado também pelo Senhor. Confirma isso sobre a vida de cada um dos meus irmãos. Ah, Deus, que o teu amor, que a graça do teu Filho Jesus, que o poder do teu Espírito Santo, que é o único poder capaz de nos regenerar, de nos fazer viver isso, seja sobre cada um dos teus filhos hoje, pelos séculos dos séculos, em o nome de Jesus. Amém. Amém. Dê um aplauso ao Senhor, querido. Se você recebe, se você quer ser transformado por Deus, Deus te abençoe. Até amanhã. Fique atento. Deus vai falar com você, querido. Eu tenho certeza. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor.